Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira no século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, críticas literárias e peças de teatro. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Foi o primeiro filho do mulato Francisco José de Assis, um pintor e decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Em busca de um emprego, com 15 anos Machado conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria e do jornal e da tipografia da cidade. No dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editado por Paula Brito, trazia na terceira página o poema Ela, de Machado de Assis. Daí por diante, Machado não parou de escrever e de fazer amizade com os políticos e literatos, frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1864, Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais Maria Leopoldina e a Francisco. Machado de Assis teve uma carreira literária interrupta. Produziu de 1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. O ponto alto de sua produção literária é o romance e o conto, onde se observa duas fases. A primeira fase das obras de Machado de Assis apresenta-se presa a algum aspecto do romantismo, como uma história cheia de mistérios, com um final feliz ou trágico e uma narrativa linear. Apresenta também traços inovadores, como uma linguagem menos descritiva, menos adjetivada e sem o exagero sentimental. As personagens têm um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. Então, dessas fases, os romances: Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Argacia, de 1878. O realismo, obras e características. A segunda fase das obras de Machado de Assis inicia-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, onde retrata a miséria humana, indo até seu último romance, Memorial de Aires, de 1908, o livro da saudade escrito após a morte de Carolina. É nesse período que se encontram suas mais ricas criações literárias, diferente de tudo quanto havia sido escrito no Brasil. Machado inaugura o realismo. O estilo realista de Machado de Assis difere de seus contemporâneos, porque ele aprofunda-se na análise psicológica dos personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com os outros personagens. São dessa fase os romances Memorial Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, de 1889, sua obra mais conhecida, Ésua e Jacó, de 1904, Memorial de Aires, de 1908, seu último romance. Porém, a obra em destaque hoje será Conto de Escola, de 1884, que é uma excelente introdução ao universo do maior escritor brasileiro. Era chamado de seu pilar, e num sábado de manhã, na Rua da Princesa, decidia se iria brincar ou iria para a escola. Ficava indeciso entre o morro ou o campo. Por fim, lembrando da última sova que ganhara do pai, decidiu ir para a escola. Pilar era um bom aluno, sempre o primeiro a terminar as atividades. Seu pai sonhava em vê-lo lendo, escrevendo, fazendo contas e sendo comerciante. Raimundo era colega de classe de Pilar e filho do mestre Policarpo, que era muito severo. Por esse motivo, Raimundo era muito cobrado, mas tinha dificuldade de aprendizagem, fato que o leva a mostrar para Pilar uma pratinha que trazia no bolso, em seguida propondo que ele lhe ensine a lição de sintaxe que não conseguia entender. Seu Pilar pensou que fosse brincadeira, mas quando percebeu que Raimundo falava sério, decidiu aceitar. Com cautela fizeram a troca, afinal o mestre estava ali diante e se os pegasse seriam castigados com a palmatória. Para a surpresa de ambos, Curvelo, um colega mais velho e ardiloso, estava observando tudo. A moeda estava no bolso de Pilar, que sonhava com a beleza da pratinha.
até que foi interrompido pelo mestre que o chamou junto com Raimundo. Ao lado deles estava o delator Curvelo. O fato de Pilar estar ensinando a lição para Raimundo em troca de uma pratinha foi considerado como suborno pelo mestre que a solicitou. Porém, Pilar jogou a moeda pela janela. Então o mestre castigou os meninos com 12 bolos diante de toda a turma, causando constrangimento e humilhação aos meninos. Depois da aula, seu Pilar resolveu dar uma surra em Curvelo, que se escondeu e acabou se livrando de levar uns murros. No dia seguinte, Pilar tinha sonhado que encontrara a moeda na rua e a pegava de volta. Arrumou-se depressa para chegar à escola na esperança de recuperar a pratinha. Porém, no meio do caminho, deparou-se com um batalhão de fuzileiros que tocavam tambores. Assim, preferiu segui-los a ir à escola. Terminou a manhã na Praia da Gamboa e voltou para casa sem a moeda, nem peso na consciência. Assim, aprendeu com Raimundo e Curvelo a corrupção e a delação. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação. Como foi a minha experiência ao ler Machado de Assis? Bom, ler Machado de Assis foi uma experiência inovadora. Machado desmascara com sutileza a falsidade de homens e mulheres da sua época. As situações e temas de suas obras são, no entanto, universais e concentram seu foco crítico e reflexivo sobre a formação do caráter. O que mais chamou a atenção na forma de narrar? O conto apresenta uma linguagem simples, frases curtas, mas de grande impacto. Apresenta também paradoxos e antíteses, que faz com que o conto pulse, mostrando bem como Machado de Assis procurava entender a alma humana e como as relações interferem na essência e no caráter. Interessante anotar neste conto que a escola apresentada como prisão, algo sufocante, acaba preparando de fato o personagem para a vida, mesmo que de forma torta. Recomendaria sim ou não o conto? Recomendaria sim, pois o personagem tem sua lição de vida através da corrupção e da delação, recebendo seu castigo e levando-o à reflexão e arrependimento, mas deixando bem claro que cada um tem seu preço, que o ser humano sempre acaba se vendendo. É também possível perceber uma crítica à escola tradicional, que punia fisicamente os alunos, na maioria das vezes apenas por não saber algumas lições. Além disso, nesse modelo de ensino não havia atrativos no ambiente escolar e por isso os alunos frequentemente faltavam às aulas. O professor era autoritário e causava medo nas crianças, não dava oportunidade do aluno questionar, ele tinha apenas que ouvir o professor ensinar. Felizmente, esse modelo de ensino ficou no passado. O conto de escola pode levar muitas interpretações diferentes, mostrando assim como Machado trabalhava suas histórias de maneira tão profunda que fica possível interpretação única para suas obras, revelando sempre um senso profundo de complexidade do homem e das contradições da alma.